Proporcionalidade das cargas de treinamento e recuperação para atletas de vôlei de praia visando a manutenção de performance com saúde e direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira abril de 2026. O equilíbrio entre estímulo e descanso é o maior desafio do esporte de alto rendimento. Como garantir que atletas de vôlei de praia atinjam seu máximo desempenho sem sucumbir à fadiga crônica e às lesões por sobrecarga? Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica sobre a proporcionalidade entre cargas de treinamento e recuperação, aplicada à realidade singular do esporte na areia. Em um cenário onde calendários competitivos se intensificam e a busca por resultados imediatos muitas vezes se sobrepõe à saúde do atleta, compreender os limites do organismo e as estratégias para otimizar a recuperação torna-se um diferencial competitivo e uma questão de longevidade esportiva. Este estudo oferece um panorama aprofundado sobre métricas de monitoramento, estratégias integradas de recuperação e modelos de periodização que permitem conciliar performance de alto nível com bem-estar. A aplicação prática destes conceitos no dia a dia das equipes e comissões técnicas pode reduzir significativamente o risco de lesões, aumentar a disponibilidade dos atletas para treinos e competições e potencializar os resultados. Para gestores e diretores de RH de organizações esportivas, investir no conhecimento sobre gestão da carga de trabalho é investir no ativo mais valioso, o atleta saudável e performático. A capacitação contínua neste tema é o caminho para construir times resilientes e vitoriosos. Resumo: o vôlei de praia é uma modalidade esportiva caracterizada por sua natureza intermitente e de alta intensidade, exigindo equilíbrio preciso entre a magnitude da carga de treinamento e os processos de recuperação para otimizar o desempenho e salvaguardar a saúde do atleta. O presente estudo, de natureza teóricos-exploratória, teve como objetivo central analisar a proporcionalidade entre cargas de treinamento e recuperação no contexto do vôlei de praia, identificando estratégias que permitam a manutenção do alto rendimento sem prejuízos à saúde dos atletas. A investigação fundamentou-se em uma extensa revisão da literatura especializada, abrangendo publicações nacionais e internacionais dos últimos 10 anos, complementada por obras clássicas da fisiologia e do treinamento esportivo. Os resultados apontam que o monitoramento sistemático das cargas internas, por meio de métodos como a percepção subjetiva de esforço da seção, PSE da seção, e a frequência cardíaca, e das cargas externas, com o uso de sistemas de posicionamento global, GPS, e unidades de medição inercial, é fundamental para a prescrição individualizada do treinamento. A razão carga aguda crônica, ACWR, surge como uma ferramenta sensível para a gestão do risco de lesões. A análise da literatura indica que desequilíbrios entre carga e recuperação estão associados a estados de fadiga não funcional, overreaching e síndrome do overtraining, condições que comprometem o desempenho e a saúde. Conclui-se que a adoção de estratégias integradas de recuperação, que incluem o sono de qualidade, a nutrição adequada, a hidratação, técnicas fisioterapêuticas e o manejo do estresse psicológico é imprescindível. Recomenda-se a implementação de modelos de periodização flexíveis, que considerem as demandas individuais dos atletas e o calendário competitivo, bem como a realização de pesquisas futuras que aprofundem a análise longitudinal dos efeitos de diferentes estratégias de recuperação na saúde e no desempenho de atletas de vôlei de praia. Palavras-chave: voleibol de praia, carga de treinamento, recuperação fisiológica, saúde do atleta. Desempenho esportivo. 1. Introdução. O voleibol de praia consolidou-se como uma das modalidades esportivas de maior visibilidade e apelo popular no cenário internacional, notabilizando-se por sua dinâmica de jogo rápida, exigente e disputada em um ambiente de alta instabilidade, a areia. Esta superfície fofa e irregular impõe demandas metabólicas e neuromusculares singulares aos atletas, que realizam movimentos explosivos como saltos, deslocamentos laterais e mergulhos em um solo de baixa rigidez, o que altera os padrões de recrutamento muscular e a mecânica do movimento. Bosini et al., 2021, Palão et al., 2015.
A natureza intermitente do esporte, alternando curtos períodos de esforços de alta intensidade com breves intervalos de recuperação ativa ou passiva, exige um preparo físico completo, combinando potência anaeróbica, resistência muscular localizada e capacidade aeróbica. Em uma competição oficial, um atleta pode realizar até 3 jogos no mesmo dia, com períodos de repouso que frequentemente não ultrapassam 3 horas, evidenciando a magnitude do desafio imposto ao organismo. Marques Júnior, 2013, Medeiros et al., 2011. Diante deste contexto desafiador, a gestão da carga de treinamento emerge como um dos pilares fundamentais da ciência do esporte contemporânea. O sucesso do treinamento, a otimização do desempenho e a prevenção de lesões dependem intrinsecamente do delicado equilíbrio entre a magnitude do estímulo aplicado e a capacidade do organismo de se recuperar e supercompensar. Silva, 2022, Bompa e Raff, 2009. A periodização do treinamento, entendida como a organização sistemática e planejada das cargas ao longo do tempo, busca justamente promover adaptações fisiológicas positivas, assegurando que o atleta atinja o pico de sua forma esportiva nos momentos mais importantes da temporada. Tubino, 1984, Marques Júnior, 2013. Contudo, quando há uma desconexão entre o estresse imposto e a recuperação proporcionada, o organismo pode entrar em um estado de fadiga excessiva, que, se prolongada, pode evoluir para condições patológicas como o overtraining, excesso de treinamento, ou burnout, síndrome de exaustão, comprometendo irreversivelmente a saúde e a carreira do atleta. Vieira de Moraes et al., 2023, Kreyer e Schwartz, 2012. O problema central que norteia esta pesquisa reside justamente na dificuldade prática de se estabelecer uma proporcionalidade ideal entre a carga de treinamento e a recuperação para atletas de vôlei de praia. As características peculiares do esporte, a variabilidade interindividual nas respostas ao treinamento e a pressão por resultados em um calendário competitivo cada vez mais denso criam um cenário de alta complexidade para as comissões técnicas. Muitas vezes, a busca por ganhos rápidos de performance leva a um aumento excessivo e descontrolado das cargas, negligenciando os sinais de alerta do corpo e resultando em um quadro de maladaptação, lesões por sobrecarga e queda de rendimento. Aquino, 2022, Gabet, 2016. A literatura especializada tem demonstrado que desequilíbrios entre carga e recuperação estão fortemente associados ao aumento da incidência de lesões, principalmente as de natureza muscular e articular, e ao desenvolvimento da síndrome do overtraining, caracterizada por fadiga persistente, alterações de humor e declínio do desempenho. Ferreira Júnior et al., 2024, Meoisen et al., 2013. Diante desse diagnóstico, este artigo tem como objetivo geral analisar criticamente a proporcionalidade entre cargas de treinamento e recuperação no contexto do vôlei de praia, propondo estratégias integradas que visem a manutenção da performance com saúde. Como objetivos específicos, busca-se descrever e analisar os principais métodos de monitoramento da carga de treinamento, interna e externa, aplicáveis ao vôlei de praia, e discutir a relação entre desequilíbrios carga-recuperação e o surgimento de estados de fadiga excessiva, overreaching e overtraining, e identificar e analisar estratégias de recuperação, fisiológicas, nutricionais, psicológicas e fisioterapêuticas, com eficácia documentada para a modalidade, e propor diretrizes práticas para a prescrição do treinamento e a gestão da recuperação que permitam conciliar alto rendimento e saúde do atleta. A justificativa para a realização deste estudo reside na sua relevância teórica e prática. Ao sistematizar o conhecimento científico disponível sobre a temática, espera-se fornecer subsídios concretos para treinadores, preparadores físicos, fisioterapeutas e demais profissionais que atuam com o esporte de alto rendimento, contribuindo para a construção de um modelo de treinamento mais humano, inteligente e sustentável. 2. Desenvolvimento. 2,1. Monitoramento da carga de treinamento, ferramentas e métricas. A quantificação precisa da carga de treinamento é o primeiro passo para estabelecer uma relação saudável entre estímulo e recuperação.
No âmbito da ciência do esporte, a carga de treinamento é classicamente dividida em carga externa e carga interna. A carga externa refere-se ao trabalho mecânico realizado pelo atleta, independentemente de suas respostas fisiológicas, podendo ser mensurada por parâmetros como distância percorrida, número de saltos, acelerações, desacelerações e mudanças de direção. Já a carga interna diz respeito ao estresse psicofisiológico imposto ao organismo em resposta à carga externa aplicada, sendo influenciada por fatores individuais como condicionamento físico, estado de hidratação, sono e estresse psicológico. Silva, 2022, Wallace et al., 2009. A integração dessas duas perspectivas é fundamental para uma compreensão holística do impacto do treinamento no atleta. No voleibol de praia, o monitoramento da carga externa tem se beneficiado significativamente dos avanços tecnológicos. Estudos recentes têm empregado sistemas de posicionamento global, GPS, e unidades de medição inercial, IMO, acoplados a coletes ou acessórios vestíveis, permitindo a quantificação detalhada dos deslocamentos, saltos e impactos durante treinos e jogos. Bosini et al., 2021, Gomes et al., 2019. Uma pesquisa com atletas universitárias norte-americanas monitoradas ao longo de 6 semanas de temporada competitiva revelou que a carga externa nos jogos, quando considerados os aquecimentos pré-jogo, foi superior à dos treinos, com as atletas do time principal apresentando maiores demandas de salto vertical e velocidade de salto em comparação às reservas. Bosini et al., 2021. Esses achados destacam a importância de considerar a especificidade da competição no planejamento das cargas, uma vez que os jogos representam um estímulo singular e frequentemente mais intenso do que as sessões de treinamento. Paralelamente, o monitoramento da carga interna tem se consolidado como uma prática rotineira no esporte de alto rendimento. O método da percepção subjetiva de esforço da seção, PSE da seção, proposto originalmente por Foster e colaboradores, Foster et al., 1995, destaca-se por sua simplicidade, baixo custo e validade ecológica. O método consiste em multiplicar a duração total da sessão de treino, em minutos, pela nota de esforço percebido pelo atleta em uma escala de 0 a 10, CR10, gerando uma unidade arbitrária de carga interna. Lupo et al., 2020, Herman et al., 2020. Um estudo conduzido com atletas de vôlei de praia de diferentes níveis, elite e amador, e gêneros demonstrou que o método PSE da seção apresenta correlações muito fortes com o método de Edwards, baseado em zonas de frequência cardíaca, especialmente para sessões de condicionamento físico, R igual a 0,75, e técnico, R igual a 0,61, sendo recomendado como uma ferramenta válida para o monitoramento cotidiano, com a ressalva de que para sessões táticas ou jogos a correlação é apenas moderada, R igual a 0,36, Lupo et al. 2020. Outros métodos, como a monitorização da variabilidade da frequência cardíaca, VFC, e a quantificação do impulso de treino, TRIMP, também fornecem informações valiosas sobre o estado de recuperação do sistema nervoso autônomo e a carga interna global. De Freitas et al., 2015, Borrezin e Lambert, 2009. A integração dos dados de carga externa e interna permite o cálculo de índices de eficiência e o monitoramento da relação entre o estresse imposto e a resposta fisiológica. A razão carga aguda crônica, ACWR, que compara a carga da semana atual, aguda, com a média das últimas 4 semanas, crônica, tem sido amplamente utilizada para estimar o risco de lesões. Valores de ACWR dentro da faixa de 0,8 a 1,3 são considerados uma zona de segurança, enquanto valores superiores a 1,5 indicam um aumento significativo do risco. Ferreira Júnior et al., 2024, Gabet, 2016. Um estudo com atletas profissionais de voleibol indoor, mas cujos princípios são plenamente aplicáveis ao vôlei de praia, verificou que 75% das sessões de treino analisadas se mantiveram dentro da zona de segurança recomendada, e que a ACWR foi sensível para detectar períodos de maior sobrecarga associados ao aumento da frequência de jogos. Ferreira Júnior et al.,
2024. 2,2. A relação entre carga, fadiga e recuperação. A fadiga é uma resposta natural e esperada ao exercício, representando uma diminuição transitória e irreversível da capacidade de gerar força ou potência. No contexto do treinamento esportivo, a fadiga pode ser classificada como fadiga aguda, que se instala durante ou imediatamente após uma sessão de exercício e se resolve em horas ou poucos dias, e fadiga crônica, que persiste por semanas ou meses e pode evoluir para quadros mais graves como overreaching, sobretreinamento funcional ou não funcional, e overtraining. Vieira de Moraes et al., 2023, Halson, 2014. O overreaching funcional é caracterizado por uma fadiga intencional e planejada, seguida por um período de supercompensação que resulta em ganhos de desempenho. Já o overreaching não funcional, ou stall, ocorre quando a fadiga persiste por mais tempo do que o esperado e o atleta não consegue se recuperar adequadamente, resultando em um platô ou mesmo uma queda no desempenho. A síndrome do overtraining representa o estágio mais grave, na qual a fadiga se torna debilitante e acompanhada de alterações neuroendocrinas, imunológicas e psicológicas, exigindo semanas ou meses de repouso para reversão. Silva, 2022, Meoesen et al., 2013. A literatura especializada tem evidenciado uma forte associação entre desequilíbrios crônicos na relação carga-recuperação e o desenvolvimento de condições de maladaptação. Um estudo que investigou as relações entre burnout, cargas de treino e medidas de recuperação em atletas durante uma temporada esportiva constatou que atletas com maiores cargas de treinamento e piores índices de recuperação autorrelatada apresentaram scores mais elevados de exaustão emocional e reduzida realização pessoal, componentes centrais da síndrome de burnout. Vieira de Moraes et al., 2023, Kellman, 2010. A monitorização do estado de recuperação, por meio de instrumentos como o Questionário de Recuperação Estresse para Atletas, RESTQ Sport, ou a Escala Total de Recuperação de Qualidade, TQR, emerge, portanto, como uma ferramenta crucial para a detecção precoce de sinais de estresse excessivo. Kellman e Kalos, 2001, Keta e Resman, 1998. No caso específico do vôlei de praia, o calendário competitivo frequentemente impõe uma alta frequência de jogos em curtos intervalos de tempo. Uma investigação sobre o efeito da frequência de jogos na distribuição das cargas de treinamento e no estado de recuperação em atletas profissionais de voleibol demonstrou que houve uma redução significativa na carga de treinamento das sessões de força e de quadra conforme aumentava a frequência de jogos na semana, evidenciando uma tentativa de ajuste por parte da comissão técnica. Ferreira Júnior et al., 2024. Além disso, a percepção de recuperação inicial, TQR inicial, foi menor nas semanas com maior número de jogos, sugerindo um acúmulo de fadiga entre os atletas. Em adição, a TQR final foi maior na semana com apenas um jogo em comparação com a semana com 2 jogos, indicando que o aumento da frequência competitiva prejudica a recuperação ao longo da semana. Ferreira Júnior et al., 2024. Estudos com atletas de vôlei de praia de elite confirmam que a densidade de jogos em torneios como o Circuito Mundial é um dos principais fatores estressores, exigindo estratégias de recuperação rigorosas entre as partidas. Palão et al., 2015, Medeiros et al., 2011. 2,3. Estratégias integradas para otimização da recuperação. A recuperação não deve ser vista como um momento de passividade ou simples ausência de treinamento, mas sim como um processo ativo e multifacetado que requer planejamento e intervenções específicas. As estratégias de recuperação podem ser categorizadas em fisiológicas, nutricionais, psicológicas e fisioterapêuticas, e a evidência científica atual aponta que a combinação de diferentes abordagens, de forma individualizada e periodizada, é o caminho mais eficaz para otimizar a restauração da homeostase e promover a supercompensação. Halson, 2014, Barnett, 2006. Dentre as estratégias fisiológicas, o sono destaca-se como o principal e mais poderoso agente de recuperação.
Durante o sono, especialmente nas fases de ondas lentas e REM, Rapid Eye Movements, movimentos oculares rápidos, ocorrem processos cruciais de reparação tecidual, consolidação da memória motora, liberação de hormônios anabólicos como o hormônio do crescimento e regulação do sistema imunológico. Atletas de alto rendimento frequentemente apresentam privação ou baixa qualidade do sono devido a horários de treino matutinos, viagens constantes, ansiedade competitiva e estímulos luminosos e tecnológicos noturnos. Kim et al., 2023, Fulagar et al., 2015. A implementação de programas de higiene do sono, com horários regulares, ambiente escuro e silencioso, e a restrição do uso de eletrônicos antes de dormir, é uma intervenção de baixo custo e alto impacto. Além disso, técnicas de relaxamento como a respiração diafragmática, a meditação mindfulness, atenção plena, e o treinamento autógeno têm se mostrado eficazes na redução da ativação cortical e na melhora da qualidade do sono, acelerando a recuperação pós-exercício. Kim et al., 2023, Brandão et al., 2011. A nutrição e a hidratação desempenham um papel igualmente crítico na reposição de substratos energéticos e na reparação das microlesões musculares induzidas pelo exercício. A janela metabólica que se abre imediatamente após o treino ou jogo, nas primeiras 2 horas, é o momento ideal para a ingestão de carboidratos de alto índice glicêmico, para repor o glicogênio muscular, e proteínas de alto valor biológico, para fornecer aminoácidos para a síntese proteica muscular. A recomendação geral para atletas de esportes intermitentes como o vôlei de praia é de uma ingestão de 1,2 a 2,0 gramas de carboidrato por quilograma de peso corporal por hora, nas primeiras 4 horas de recuperação, associada a 20 a 40 gramas de proteína de rápida absorção, como o whey protein, proteína do soro do leite. Melo et al., 2017, Thomas et al., 2016. A hidratação também merece atenção especial, dado que a prática em ambiente de praia, frequentemente quente e ensolarado, pode levar a perdas hídricas significativas pelo suor. A reposição de fluidos e eletrólitos, principalmente sódio e potássio, deve ser realizada de forma fracionada e constante, com o objetivo de restaurar o equilíbrio hidroeletrolítico e evitar a desidratação, que compromete o desempenho e a termorregulação. Melo et al., 2017, Solca et al., 2007. As técnicas fisioterapêuticas, por sua vez, oferecem recursos valiosos para o manejo da fadiga muscular e a prevenção de lesões. A massagem desportiva, o foam rolling, automassagem com rolo de espuma, a crioterapia, aplicação de gelo, a termoterapia, aplicação de calor, e a eletroestimulação neuromuscular são algumas das modalidades mais utilizadas. A crioterapia, por exemplo, é frequentemente empregada no pós-exercício agudo para reduzir a inflamação e a dor muscular de início tardio, DMT, enquanto o calor é mais indicado para promover o relaxamento muscular e aumentar a circulação sanguínea em fases mais tardias da recuperação. Blickley et al., 2012, Popendick et al., 2016. No entanto, é importante ressaltar que a eficácia de muitas dessas técnicas ainda é alvo de debate na literatura, com estudos mostrando resultados contraditórios. A individualização da escolha da técnica, considerando o tipo de exercício realizado, as características do atleta e o momento da temporada, é fundamental para maximizar os benefícios e evitar efeitos indesejados. Por fim, mas não menos importante, a recuperação psicológica não pode ser negligenciada. O estresse competitivo, a pressão por resultados, as expectativas internas e externas e os conflitos interpessoais são fontes significativas de carga mental que podem impactar negativamente a percepção de esforço, a qualidade do sono e a motivação para o treinamento. Técnicas de manejo do estresse, como o treinamento de habilidades psicológicas, estabelecimento de metas, visualização, diálogo interno positivo, e o suporte social, conversas com a comissão técnica, psicólogo do esporte e familiares, são essenciais para ajudar os atletas a lidarem com as demandas psicológicas do esporte de alto rendimento e a manterem um estado de bem-estar mental que favoreça a recuperação. Stefanello et al., 2007, Weinberg e Gold, 2019.
A resiliência psicológica, entendida como a capacidade de se adaptar positivamente a situações adversas, tem sido apontada como um fator protetor contra o desenvolvimento de burnout e overtraining em atletas de elite. Brandão et al., 2011. 3. Conclusão. A presente investigação teve como propósito central analisar a proporcionalidade entre as cargas de treinamento e a recuperação no âmbito do voleibol de praia, visando a manutenção da performance com saúde. A análise do referencial teóricos permitiu evidenciar que o sucesso do treinamento de atletas de alto rendimento não reside apenas na magnitude ou na intensidade dos estímulos aplicados, mas fundamentalmente na capacidade de orquestrar, de forma inteligente e individualizada, os períodos de estresse e de recuperação. O monitoramento sistemático das cargas internas e externas, por meio de tecnologias como GPS, IMO e da escala de percepção subjetiva de esforço da seção, PSE da seção, fornece dados objetivos que permitem ajustes finos no planejamento diário e semanal, evitando picos de carga excessivos e minimizando o risco de lesões. A literatura revisada demonstra, de forma consistente, que desequilíbrios crônicos na relação carga-recuperação estão associados a estados de fadiga maladaptativa, que podem evoluir para overreaching não funcional e, nos casos mais graves, para a síndrome do overtraining. Estas condições não apenas comprometem o desempenho esportivo a curto prazo, mas também acarretam prejuízos significativos à saúde física e mental do atleta, podendo encurtar sua carreira e impactar negativamente sua qualidade de vida. O aumento da frequência de jogos em curtos intervalos de tempo, uma realidade no calendário competitivo do vôlei de praia, foi apontado como um fator de risco significativo, pois reduz a carga de treinamento compensatória, o que pode limitar o desenvolvimento de capacidades físicas e prejudica a recuperação percebida pelos atletas. A conclusão central deste estudo é que a otimização da recuperação requer uma abordagem integrada e multidisciplinar. O sono de qualidade, a nutrição e hidratação adequadas, as técnicas fisioterapêuticas e o manejo do estresse psicológico são pilares igualmente importantes e devem ser planejados e periodizados com o mesmo rigor dedicado ao treinamento físico. A recuperação não pode ser vista como um complemento opcional ou um momento de não fazer nada, mas sim como uma parte ativa e estratégica do processo de preparação esportiva. Para as comissões técnicas e profissionais de apoio, isso implica a necessidade de formação continuada e de uma mudança de paradigma, na qual o descanso e a recuperação são valorizados como ferramentas para o ganho de performance, e não como um sinal de fraqueza ou falta de empenho. Como recomendações para a prática, sugere-se que as equipes e atletas de vôlei de praia adotem um sistema de monitoramento contínuo da carga de treinamento, utilizando preferencialmente uma combinação de métodos, PSE da seção, VFC, ACWR, e estabelecendo faixas de segurança individualizadas. A periodização do treinamento deve ser flexível e responsiva, permitindo ajustes diários com base no estado de recuperação do atleta, e não rigidamente fixada em um plano anual. A implementação de um programa de recuperação estruturado, que inclua horários regulares de sono, um plano nutricional pós-exercício e sessões semanais de fisioterapia preventiva e massagem, deve ser considerada um investimento essencial. Para pesquisas futuras, recomenda-se a realização de estudos longitudinais que investiguem o efeito de diferentes estratégias de recuperação, comparando, por exemplo, crioterapia versus termoterapia versus recuperação ativa, sobre marcadores fisiológicos e de desempenho em atletas de vôlei de praia de diferentes níveis e posições. Adicionalmente, estudos qualitativos que explorem as percepções e barreiras enfrentadas por atletas e treinadores na implementação de rotinas de recuperação podem fornecer insights valiosos para a tradução do conhecimento científico em práticas efetivas no dia a dia dos clubes e seleções. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências bibliográficas. 1. Aquino, N.D. Monitoramento da carga de treinamento em jogadoras de vôlei de praia, um estudo de caso com uma equipe olímpica durante a pandemia Covid-19. 2022.
Dissertação, mestrado, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, 2022. 2. Barnett, A. Using Recovery Modalities Between Training Sessions in Elite Athletes, Does It Help? Sports Medicine, V. 36, número 9, p. 781 a 796, 2006. 3. Blickley, C. M. et al. Cold Water Immersion, Cryotherapy, for Preventing and Treating Muscle Soreness After Exercise. Cochrane Database of Systematic Reviews, N. 2, CD 008262, 2012. 4. Bompa, T. O. Raff, G. G. Periodization, Theory and Methodology of Training. 5. Ed. Champagne, Human Kinetics, 2009. 5. Borresen, J. Lambert, M. I. The Quantification of Training Load, the Training Response and the Effect on Performance. Sports Medicine, V. 39, número 9, p. 779 a 795, 2009. 6. Bosini, B. N. M. Faden, B. A. Scruggs, S. K. Arendt, S. M. Evaluation of Performance Characteristics and Internal and External Training Loads in Female Collegiate Beach Volleyball Players. Journal of Strength and Conditioning Research, V. 35, número 6, p. 1559 a 1567, 2021. 7. Brandão, M. R. F. et al. Estresse, Resiliência e Esporte de Alto Rendimento. Considerações teóricas. Revista Brasileira de Psicologia do Esporte, V. 4, número 2, p. 56 a 73, 2011. 8. De Freitas, V. H. Miloski, B. Bara Filho, M. G. Monitoramento da carga interna de um período de treinamento em jogadores de voleibol. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, V. 29, número 1, p. 117 a 124, 2015. 9. Ferreira Júnior, J. B. et al. Carga de treinamento e recuperação no voleibol durante uma temporada competitiva, uma análise individualizada e o efeito da frequência de jogos e de diferentes tipos de treino. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, V. 31, N. 1, 2024. 10. Foster, C. et al. A New Approach to Monitoring Exercise Training. Journal of Strength and Conditioning Research, V. 9, número 2, p. 109 a 115, 1995. 11. Fulagar, H. H. K. et al. Sleep and Athletic Performance, The Effects of Sleep Loss on Exercise Performance, and Physiological and Cognitive Responses to Exercise. Sports Medicine, V. 45, número 2, p. 161 a 186, 2015. 12. Gabet, T. J. The Training, Injury Prevention Paradox, Should Athletes Be Training Smarter and Harder? British Journal of Sports Medicine, V. 50, número 5, p. 273 a 280, 2016. 13. Gomes, J. H. et al. Análise da carga externa em atletas de voleibol de praia durante competição oficial utilizando tecnologia vestível. Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano, V. 21, E57842, 2019. 14. Grise, Rua de B. et al. Monitoramento da carga interna de treino em diferentes métodos de treinamento tático técnico de atletas de voleibol de praia. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, V. 37, E371830069, 2023. 15. Halson, S. L. Monitoring Training Load to Understand Fatigue in Athletes. Sports Medicine, V. 44, SUPL. 2, p. 139 a 147, 2014. 16. Herman, L. et al.
Validade do método da percepção subjetiva de esforço da seção para monitorar a carga interna em esportes coletivos, uma revisão sistemática. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, v. 34, número 4, p. 577 a 590, 2020. 17. Kellman, M. Preventing Overtraining in Athletes in High Intensity Sports and Stress Recovery Monitoring. Scandinavian Journal of Medicine e Science in Sports, v. 20, SUPL. 2, p. 95 a 102, 2010. 18. Kellman, M. Carlos, K. W. Recovery Stress Questionnaire for Athletes, User Manual. Champaign, Human Kinetics, 2001. 19. Keta, G. Hasman, P. Overtraining and Recovery, a Conceptual Model. Sports Medicine, v. 26, número 1, p. 1 a 16, 1998. 20. Kreyer, J. B. Schwartz, J. B. Overtraining Syndrome, a Practical Guide. Sports Health, v. 4, número 2, p. 128 a 138, 2012. 21. Lupo, C. Ungureano, A. N. Brustio, P. R. Session RPE is available internal loading evaluation method in beach volleyball for both genders, elite and amateur players, conditioning and technical sessions, but limited for tactical training and games. Kinesiology, v. 52, número 1, p. 45 a 52, 2020. 22. Marques Jr., N. K. A continuação do estudo sobre o efeito da periodização em um jogador do voleibol na areia, 2009 a 2012. fdeportes.com, Revista Digital, Buenos Aires, v. 17, número 178, Mar. 2013. 23. Medeiros, A. I. A et al. Análise das ações técnico-táticas de duplas de voleibol de praia de diferentes níveis competitivos. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, v. 25, número 4, p. 659 a 670, 2011. 24. Meoisen, Rua et al. Prevention, Diagnosis, and Treatment of the Overtraining Syndrome. Joint Consensus Statement of the European College of Sports Science and the American College of Sports Medicine. Medicine e Science in Sports e Exercise, v. 45, número 1, p. 186 a 205, 2013. 25. Melo, A. M. et al. Nutrição no Voleibol, uma revisão sistemática. Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, v. 11, número 62, p. 178 a 186, 2017. 26. Palão, J. M. et al. Physical Fitness and Performance Analysis in Beach Volleyball. Journal of Sports Sciences, v. 33, número 16, p. 1689 a 1696, 2015. 27. Poppendick, W. et al. Massage and Recovery from Exercise Induced Muscle Damage, a Systematic Review and Meta-Analysis. British Journal of Sports Medicine, v. 50, número 15, p. 908 a 915, 2016. 28. Kim, G. et al. Relaxation Training to Relieve Sports Fatigue in Volleyball. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v. 29, E2022-0224, 2023. 29. Solca, M. N. et al. American College of Sports Medicine Position Stand, Exercise and Fluid Replacement. Medicine e Science in Sports e Exercise, v. 39, número 2, p. 377 a 390, 2007. 30. Silva, G. M. Da. Principais métricas utilizadas para monitorar a carga musculoesquelética e psicofisiológica no voleibol indoor e no voleibol de praia.
2022. Dissertação, mestrado, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2022. 31. Stefanello, J. M. F. et al. Situações de estresse no vôlei de praia de alto rendimento. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, v. 7, número 2, p. 219 a 228, 2007. 32. Thomas, D. T. et al. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine, Nutrition and Athletic Performance. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, v. 116, número 3, p. 501 a 528, 2016. 33. Tubino, M. J. G. Metodologia Científica do Treinamento Desportivo. São Paulo, Ibrasa, 1984. 34. Vieira de Moraes, A. et al. Relação entre as cargas de treinamento, recuperação e burnout em atletas de voleibol. Quadernos de Psicologia del Deporte, v. 23, número 1, p. 112 a 125, 2023. 35. Wallace, L. K. et al. The Ecological Validity and Application of the Session RPE Method for Quantifying Training Loads in Elite Swimmers. Journal of Strength and Conditioning Research, v. 23, número 1, p. 33 a 38, 2009. 36. Weinberg, R. S. Gold, D. Fundamentos da Psicologia do Esporte e do Exercício. 7. Ed. Porto Alegre, Artmed, 2019. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se. Desafie-se. Aperfeiçoe-se.